aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula de Homem, Cultura e Sociedade, e iremos trabalhar hoje a unidade 4, especificamente a seção 4.2. E eu gostaria de saber quem é que está conosco nesta noite, gostaria que você falasse o seu nome, a importância de estar nessa aula. Boa noite, meu nome é Felipe. A importância dessa aula é abrir nossos conhecimentos, entender melhor como vamos resolver na atividade avaliativa, e vai ser uma aula maravilhosa. Pronto, Felipe, obrigada. Quem é que está mais conosco? Daniel aqui, meu nome é Daniel. Oi, Daniel, tudo bom? Tudo certo, graças a Deus. Essa aula vai ser importante porque nós vamos aprender um pouco sobre o nosso povo, né? Entender um pouco sobre o que nos marcou, porque na história tudo é importante, tanto o passado é o que ocasionou nosso presente. Eu sei que só vai nos agregar conhecimento. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Quem está mais conosco? Tá Gustavo aqui, nessa aula maravilhosa, para aprender muito. Que bom. Olha, eu estou com as pessoas aqui que estão dizendo que estão tentando entrar, está gravando sim, mas eu estou com 4 pessoas no momento e vou pedir agora o e-mail da Railane novamente para ver se eu consigo inserir ela, tá? Porque eu acho que todo mundo tinha que dar o aceite no convite e entra lá no calendáriozinho. Deixa eu ver aqui com a Railane, se alguém puder falar com ela, ela vai no calendário e entra na reunião. Porque eu não... Ou então, é porque tem que abaixar o aplicativo, entendeu? Entendi. Reforcem lá no grupo, tá? Pronto. Pronto. Fez aí, Dani. Eu vou mexer nessa câmera aqui. Isso. Gustavo? Oi. Tá conosco ainda aí, Gustavo? Tô. Pronto, então, vamos lá iniciar a nossa aula, né? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as diversidades na sociedade e como é que essas diferenças que provocam essas diversidades têm também provocado conflitos, preconceito entre as nações, entre os estados e até mesmo entre as pessoas, né? No que diz respeito a racismo, homofobia, machismo. Então, assim, nós temos uma série de consequências, tá? Que provocam esses processos de diversidade na sociedade. Porque, assim, para a gente falar desse processo, é como o próprio Daniel falou, é muito importante a gente resgatar um pouco da nossa história. Porque a gente precisa entender de onde se origina esses preconceitos, essa discriminação e preconceito, ela tem a ver realmente apenas com a cor. A gente já viu ao longo do que a gente vem estudando aquela relação de classes sociais. Então, às vezes, eu penso que eu estou sendo discriminada simplesmente porque sou negra, mas aí eu tenho um implicador direto que também diz que, além de ser negra, eu sou pobre. Então, às vezes, a gente fica em dúvida, né, de fato. E aí, a gente vem com alguns autores, quando ele faz esse resgate, que fala sobre o povo sui generis, que é linda a miscigenação. A gente vai ver ao longo da aula aqui agora um pouquinho disso, e aí eles falam que aqui no Brasil existe a democracia racial. E eu já vou deixar vocês pensando um pouquinho aí. Existe, de fato, a democracia racial aqui no Brasil? Né? Vamos pensar sobre isso. A gente também vai falar um pouquinho sobre o papel da cultura na construção da identidade nacional, a formação histórica do povo brasileiro do qual nós fazemos parte e como o preconceito e a discriminação se expressam em nossa sociedade, até o ponto de ter que se construir políticas de ações afirmativas para garantir o direito do homem ou da mulher na sociedade, né? No que concerne a esse processo. Então, vamos lá para a gente dar continuidade à nossa aula. Né? Então, aqui a gente vai um pouquinho apresentar para vocês o nosso conteúdo. Então, o nosso conteúdo ele vai ser baseado na formação histórica e heterogênea do povo brasileiro,
Já trabalhamos isso na 4.1? Trabalhamos, tá? Mas a gente vai dar bastante ênfase agora. Vamos também trabalhar um pouquinho para vocês entenderem a contribuição das matrizes raciais e culturais. Eu resolvi aqui, nesse slide, separar um pouquinho matriz racial de matriz cultural, para que vocês pudessem entender um pouquinho, porque a matriz racial, ela tem a ver especificamente com a cor branca, a negra e a indígena, que a gente vai ver que a junção dessas três matrizes raciais, né, deu origem a muitos outros povos, e aí foi uma mistura tão grande de cor que hoje a gente não consegue mais nem dar resposta ao IBGE. E tem também a contribuição das matrizes culturais. Aí a gente já vai para os costumes, para as tradições que a gente viu lá no início, da cultura indígena, da portuguesa, né, que vieram para cá, descobriram o Brasil. Lá na frente vocês vão ver, foi descobrimento ou foi achamento? Né? Eles descobriram ou acharam? Né, Felipe? É meio assim para a gente começar a pensar, porque já existiam povos aqui. E também a africana, que a gente vê uma cultura muito forte, especificamente aqui na cidade de Salvador, Rio de Janeiro, que foi os portos onde desembarcaram grande parte da população negra vindo da África, né? Então, essa contribuição, ela vai dar origem à formação do povo brasileiro no que diz respeito às matrizes raciais e culturais. E também o desenvolvimento e a manutenção do mito da democracia racial. Aqui todo mundo sempre fica, não, o Brasil tem aquele jeitinho brasileiro, é um povo muito cordial, é um povo muito amável. Claro, não somos uma nação igual aos Estados Unidos e à Europa, em parte, que tem o processo de discriminação e preconceito muito forte. Não é à toa que existe bairros, eu vou usar a palavra negros nos Estados Unidos, que há o apartheid, né? São separados, eles são separados. E aí fica até um pouquinho difícil fazer um comparativo entre o Brasil, exemplo, Estados Unidos ou alguns países da Europa, onde eles discriminam mesmo, né? Houve um tempo que, se formos voltar um pouco para a religião, existia a igreja de negros e a igreja de brancos. Aqui no Brasil não existe isso. Então, de fato, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da democracia racial. O Vinícius disse que não está conseguindo, eu vou tentar ver se eu entro. A Elane, ela disse que não tem um app, ela está tentando pelo computador. Se ela não tiver no celular, e o Vinícius também. Se alguém puder responder para não atrapalhar a aula, vocês vão respondendo para mim, porque eu estou... Pelo próprio e-mail, ela não está conseguindo, não. Porque... Ela tem que baixar o Teams, porque no e-mail ela vai dar o aceite, mas ela tem que ter o aplicativo. Mas é isso, porque se ela não tem um app, ela não tem uma conta ainda no Teams, né? Porque no caso, você criar uma conta, não é isso? Então, vocês dizem aí que eu vou liberar essa aula lá no AVA e elas vão conseguir assistir. Não vão conseguir discutir com a gente, mas a gente vai conseguir, tá? Você falam para eles. Porque se eu parar para ficar respondendo um pouquinho aqui, vai atrapalhar um pouquinho, e aí fica uma gravação meia, né? Então, esse vai ser o nosso conteúdo, tá? E aí eu trago para vocês aqui a nossa lição de hoje. Qual é a lição mesmo de hoje? É o papel das populações negra e indígena na construção da identidade nacional. Então, a nossa identidade, ela tem uma raiz muito forte com a cultura indígena e a cultura africana, tá? Vocês vão ver um pouquinho lá na frente em que momento se sai um decreto para se permitir que os portugueses coabitassem com os índios. E volto a colocar também, para a gente estar entendendo um pouquinho, quando o negro, desculpa a palavra cruza, né, coabita com o índio, quem nasce? Quando o índio coabita com o branco, quem nasce? Qual é a raça? Que a gente começa a perceber até mesmo nos traços, no tom da pele, no tipo do cabelo, e a gente vê que vai se espalhando. Então, a gente vai tá vendo isso. Vinícius entrou. Vinícius conseguiu entrar.
Vinícius, desativa o microfone e se você, tá? Desative se você quiser falar. Fica aí. Seja bem-vindo, Vinícius. Dê boa noite a todos. Ele conseguiu mesmo? Ele já está aqui, está convidado e Vinícius já está aqui. Tá, Vinícius? Só tá tímido. Gustavo. Oi? Não Só consigo tá ver. tímido. Ok, ele está tímido, mas Vinícius está aqui. Então, vamos lá agora. Então, assim, ó, identidade nacional. O que é identidade nacional? Né? É um sentimento produzido entre os indivíduos que fazem parte de uma nação e, por tal, partilham de um mesmo território, idioma e uma história comum. É um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. Há quem diga assim, quem tem orgulho de ser brasileiro, né? Já fizeram até propagandas em mídia dizendo eu me orgulho, brasileiro nunca desiste. Então, isso é uma identidade nacional muito forte que as pessoas têm. E há quem diga aqui também, eu quero a participação de vocês, que a gente, nós brasileiros, a gente sofre um processo de aculturação muito forte. Os brasileiros, eles se orgulham de vestir uma camisa com frases em inglês. Tudo que é importado, principalmente se vier da Europa, eles dão uma ênfase maior, não sei se por questão de status. E, às vezes, a gente relega ao segundo plano a nossa identidade nacional. Nós somos brasileiros. Entendeu? Então, é esse sentimento mesmo produzido entre os indivíduos que fazem parte de uma nação. Então, isso é identidade nacional. Então, assim, qual é a nossa identidade? Qual é a identidade e a marca que traz, assim, a referência do povo brasileiro lá fora? Alguém podia contribuir nesse momento? Lá fora? Aqui. Qual é o sentimento nosso de ser brasileiro? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, o brasileiro, ele traz na sua raiz a garra, a alegria, a força de vontade, de não desistir. Então, assim, a gente está tentando entender um pouquinho essa identidade nossa, apesar de que a gente vai ver como é que a nossa sociedade ela foi formada a partir... Deixa eu voltar um pouquinho para quem entrou. Aqui, deixa eu ver, ó. A partir das matrizes, tá? Eu quero que vocês foquem aqui, ó. A formação da nossa identidade nacional, ela vem com a contribuição das matrizes raciais. Primeiro, em relação à raça branca, negra e indígena, né? A negra com a vinda dos povos da África, a indígena com os povos que já habitavam o Brasil, e a branca que veio e disse, eu descobri o Brasil, e já tomaram posse, disse, eu descobri, a terra é minha, a terra é minha. É tanto que no Tratado de Tordesilhas, lá na frente, vocês vão ver que eles começaram a dividir aqui o nosso país, dizendo essa parte é sua, essa é minha, e aí começaram a ter os donatários, que era dono da terra, e os índios, que eram os donos, passaram praticamente a ser escravos. Vocês concordam comigo que se eles chegaram e descobriram, na verdade, eles acharam a terra e já habitavam um povo aqui que era o indígena, eu levo vocês agora à reflexão de quem era a terra? Dos índios, claro. Os índios. E é tanto que essa luta ainda existe até hoje, gente. A terra é deles no Amazonas, o povo vai explorando, se sentindo o dono. Então, assim, se eles chegaram, exploraram, descobriram, como diz Pedro Álvares, descobriu o Brasil. Não, ele achou. Mas aí a história vem sendo repassada de um para outro, vai sendo contada pelos livros, até de uma forma romântica, e acabou que nós absorvemos isso mesmo, e a gente chega até a dizer para os filhos, para primos, para amigos, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Só que já existia um povo que havia descoberto a nossa terra. E tem também as matrizes culturais. Então, a gente sempre tem algo do indígena, a gente tem algo da cultura europeia, né, dos portugueses, dos espanhóis, e também da africana. Eu falei para vocês que a cultura africana ela é muito forte aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, porque eram portos onde os navios negreiros chegavam.
E vocês vão ver que com as capitanias hereditárias, vocês vão ver algumas cidades lá, alguns estados, que eles já começaram a tomar posse aqui no Brasil. Deu para entender um pouquinho, né, Vinícius, que entrou agora? E aí, nós fomos para aqui, com a questão da identidade nacional, e agora eu queria resgatar um pouquinho com vocês, gente, tá? Porque é necessário, sim. Eu tinha até que abrir, porque fica aqui, eu não sei se eu consigo tirar isso aqui daqui, eu não consigo. O que é cultura, tá? A gente estava trabalhando na questão de matrizes raciais e matrizes culturais na formação do povo. O que é cultura? Cultura de um povo, de uma região, de uma nação que se apresenta em suas diversas facetas. Então, religião, arte, culinária, costumes. Tradições. Isso. O trabalho que eu pedi para vocês fazerem para compor essa nota, muitas pessoas foram visitar outras culturas, não foi isso? Então, como é que a influência de uma cultura sobre a outra? O Brasil sofre essa influência? Sofre até hoje. Poderíamos só fazer novelas brasileiras só apresentando a nossa cultura, poderíamos, mas o que enriquece é elas fazerem esse multiculturalismo e aí coadunar, comungar com outras culturas para trazer esse processo de globalização que faz com que nos aproximemos. E a gente começa a usar a língua de outro país, roupa de outro país, costumes, né? Então, isso é cultura. E o que é nação? Então, do latinátio, de natus, é uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria de um agregado de indivíduos, com base num território, numa língua e com aspirações materiais e espirituais comuns. Então, a nação brasileira, todo mundo fala português. Correto? Não é? É também um agrupamento político cujos membros respeitam instituições compartidas, que é as leis, a Constituição e o governo. A gente vai ver um pouquinho isso também lá na frente. Voltamos agora para a questão do etnocentrismo. Etnocentrismo. Visão de mundo. Características de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. O povo brasileiro, se não for rico, não tiver dinheiro, eles já começam a se sentir inferior em relação aos europeus. Isso é fato? Não. Eu creio que não. Fato na história. Porque a gente tem dentro da gente uma cultura ainda de submissão, de subserviência a um povo que nos fez acreditar ao longo da história que nós éramos submissos e éramos menor do que eles. Primeiro, em termos de cor. Então, o etnocentrismo, vocês vão ver um pouquinho lá na frente, deixa eu ver se eu já coloco aqui e volto. Etnocentrismo. Eu estou com um negócio, etnocentrismo. A gente tem centrismo e etnos. Centrismo é centro e etnos é nação. Então, o que é etnocentrismo? É uma nação que se considera no centro, dizendo, olha, eu sou importante, eu sou a principal, eu mando, eu comando e vocês têm que me obedecer. Foi isso que aconteceu no início da formação do nosso povo e da nossa sociedade brasileira. Deu para entender um pouquinho o que é o etnocentrismo? Sim. Eles se sentiam superior na cor, na cultura, na língua, na forma de se vestir. Eles chegam no Brasil e encontram um monte de gente nu. Eles vinham vestidos no calor, com espelhos, com perfumes, com coisas diferentes. Então, eles começaram já a se sentir superior. E aí, claro que os índios não tiveram escolha. Eles acabaram, né, sendo submissos mesmo. Claro que houve uma luta, eles resistiram, morreram muitos índios, e com a resistência dos índios, eles eram caçadores, eles eram guerreiros, e para que os europeus, os portugueses e os espanhóis venceram, eles usaram a força, né, a pólvora, o revólver, para poder conter a sociedade indígena. E como não conseguiram conter esse povo, eles vão e dizem, a gente agora descobriu a terra, mas agora quem é que vai explorar a terra, né? O pau-brasil, a cana-de-açúcar. Eles tinham que ter uma mão de obra, e aí começa
esse processo de migração dos negros forçada, né? Eles vêm para o Brasil e aí são obrigados a trabalhar de graça em condições de miserabilidade. Então, é essa cultura que eu quero que vocês entendam que está arraigado no coração de alguns brasileiros, tá? Que a gente, mesmo que a gente queira fugir disso, mas a gente, quando se depara com algumas outras culturas, a gente ainda tem a tendência, tá? Não estou falando nós aqui, mas o povo brasileiro, algumas pessoas têm a tendência a se sentir menor pela sua cor, pela sua condição social, pelo seu nível de conhecimento, e aí acham que chega uma pessoa já falando inglês e é superior a gente, tá? Então, etnocentrismo é isso. É uma nação, um povo, alguém que se sente superior a outros. O que é raça, professora? Em termos sociais, o uso do termo raça é usado enquanto senso comum para determinar grupos étnicos a partir de suas características genéticas. A gente vai ver, deixa eu ver se eu consigo, a gente está no slide 5, mas eu vou levar vocês para dar uma olhadinha aqui nessa menina. Essa menina, ela é branca? Vocês acham que ela é branca? Não entendi a pergunta. Essa moça que eu coloquei na tela agora, eu adiantei um slide. Você olhando para ela, você diria que ela é branca? Não tô vendo isso aí. Hã? Também não. Não está conseguindo ver, não? Não tô conseguindo ver o slide. Não. Também não. Não. Ué, Quem é como que não? Quem é que está conseguindo ver o slide? Eu. Daniel? Sério? Daniel, você acha que essa moça é não. branca? Eu não tô conseguindo ver, né, professor? Meu Deus, será que é... Mas onde eu estava dando aula, vocês conseguiram ver? Não estava na aula. Ixi. Não tava na aula, não. Vou voltar para o slide 5. Estão conseguindo ver o slide? Não. Ixi, Não. o que será que aconteceu? Só eu que tô conseguindo. Só vou... Você teve que ativar alguma coisa? Não, eu continuo dando aula normal. Quem é que está conseguindo ver, Gustavo? É. O Ô, Gustavo. Gustavo, então os meninos vão acompanhando, depois eu vou cedendo. É uma pergunta. Essa moça é branca? Não. Ela é o quê? Parece assim. Um pardo. É. Bem Agora, caramelizado. porque a gente, automaticamente a gente já diz, é parda, porque cabelo crespo, o nariz já é um pouquinho mais achatado, não é afilado como os europeus, a pele é um pouquinho amarronzada. Então, é isso que eu estou querendo que vocês entendam para entender um pouquinho o que é raça. E aí vem o que é etnia. Eu estou até com um negócio aqui que fica mesmo em cima. Vem assim, da mesma origem, afinidades linguísticas e culturais. Por exemplo, a etnia asiática. Todo mundo lá, além da... Se a gente fosse olhar a raça, eles têm o olho puxado, o cabelo liso, são baixinhos, são brancos, é a mesma língua, tem costumes culturais e tem o mesmo costume. Então, isso foi para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre etnia, raça, entender o que é etnocentrismo, o que é uma nação e o que é uma cultura. Tá? Etnocentrismo, eu já expliquei, eu estou preocupada porque os meninos não estão vendo, mas está aqui na tela, e vai ficar na aula para vocês, tá? É coisa do Teams mesmo, que o etnocentrismo é uma nação se sentir no centro e dizer eu sou importante, eu sou a melhor. E aí lá na frente a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do preconceito e da discriminação. Aqui a gente traz como situação, problema, a história de Andréa, tá? Ela tem 20 anos, é estudante de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, ela cursa o primeiro ano da faculdade e entrou por meio de cotas sociais. Né? Viram lá que a gente estava falando sobre políticas afirmativas? Políticas afirmativas, gente, são políticas
instituídas e criadas pelo governo, principalmente com a Secretaria de Assistência Social, para que uma parcela do povo que sofre o processo de discriminação e preconceito e segregação social sejam inseridos para se obter igualdade social. São as cotas que existem hoje nas universidades, né? Principalmente nas públicas, você declara lá no vestibular que você é negro, então você já não está mais concorrendo com o universo todo, você já está concorrendo com um número menor de pessoas por conta das políticas afirmativas para garantir o direito de igualdade a todas as pessoas. Teria necessidade disso se o Brasil, de fato, existisse uma democracia racial? Não, mas o Não precisaria, né? o preconceito existe, né? Existe, Felipe. Infelizmente. É a raiz do problema. E a gente vai adentrar um pouquinho a questão do preconceito e da discriminação, ela vai além da cor, tá? Porque a gente tem outras linhas de discriminação e a gente vai ver. A questão da história de Andréa é porque ela entra na faculdade e se a situação problema, como a gente não está em sala de aula, já fizemos as nossas atividades, só para deixar para vocês, para compor. Na verdade, ela não consegue entender o porquê de tudo isso. Ela entrou, ela pega ônibus, ela fez vestibular, entrou com cota, mas ela não consegue entender esse diferencial que existe em nosso país, para levar vocês a refletir um pouquinho sobre essa situação. E aí o autor do livro, ele traz como reflexão para a gente o que forma o povo brasileiro. É para vocês irem pensando, tá? Qual a influência das diversas culturas que formam esse povo na identidade do brasileiro? Né? A gente tem a cultura europeia, a africana e a indígena. E é possível, a partir da mistura de raças que forma o povo brasileiro, existir democracia racial? Há quem defenda, não, o Brasil tem sim democracia racial, a gente não vê preconceito, a gente não vê discriminação, e as próprias novelas, elas tentam retratar essa realidade, né, para conscientizar o povo, dizer, olha, vocês fazem parte desse povo, vocês foram constituídos a partir dessa fusão dessas três matrizes raciais e culturais, como é que vocês mesmo agora têm preconceitos com os outros no país? Infelizmente. Porque também está enraizado, né, nas nossas origens, e isso acaba passando de geração para geração, esse pensamento. Isso. E aí, mesmo que a gente não queira ter preconceito, a gente faz um ato de preconceito, mesmo que a gente não queira. Eu não sei, eu vou trazer uma realidade. Ó, muitas famílias não aceitam, por exemplo, principalmente na branca. Tá? Me perdoa, eu não tenho esse preconceito, não, mas aqui é a nossa aula. Já diz logo, casar com negro, você não casa. Isso é comum ouvir? Não sou eu que estou falando, isso é comum ouvir. Quando o rapaz chega ou a moça apresenta um rapaz negro ou uma moça negra, as próprias famílias já se colocam na defesa. Agora, vem uma outra reflexão que eu quero que vocês pensem nisso. Se chega um negro ou uma negra rica, aí o tratamento é diferenciado, aí pode. Então, o nosso preconceito e a discriminação está, de fato, na cor ou na classe social que a pessoa faz parte? Acho que está conectado. Vai muito... eu também acho que meio balanceado, porque se a gente vê hoje, tem a questão também da segregação, né? Tem as favelas, onde moram mais pessoas pobres, mais pessoas negras, né? E, obviamente, a maioria pobre. Aí, por ter a ver já a comunidade favela, já com um pensamento ruim, de pessoas ruins naquele local, talvez que tanto um negro como um branco vê outra pessoa negra saindo de um lugar desse, vai ter pensamentos ruins dessa pessoa. Aí você vê, por mais que essa pessoa mude sua classe social, ainda assim, se ela tiver uma história pelo aquele lugar que ela viveu, ainda assim as pessoas vão ter um preconceito com ela. O preconceito, ele existe. Você mora em que bairro? Vocês lembram na aula que eu acho que foi quem é que mora no Mangalô? É você, Felipe? Minha casa de minha mãe que fica no Mangalô.
Pronto. Eu até brinquei, porque como eu não conhecia muitos bairros, né? Hoje as pessoas querem julgar a gente até pelo bairro que a gente mora. Sim. Não é? Aí já diz, você mora em que bairro? Por mais que você chegue de carro, já ficam todo mundo assim, por quê? Mas isso é porque está arraigado no coração algo que foi construído no passado. Isso é muito forte dentro da gente, e para a gente desconstruir isso, a gente tem que fazer uma análise muito forte. Na verdade, a discriminação, ela não está só na cor. Ela agrega cor com relação de classes que Karl Marx falou tanto. Karl Marx batia, existe uma relação de classes sociais muito forte. Né? Quando você vê um jogador de futebol negro com a loira, quase ninguém fala mais. Porque ele é rico, ele tem poder. Algumas pessoas não falam, outros já vão dizer, ela está por interesse. Será que ela ia querer? Então, é porque isso está na formação, desde o momento em que o Brasil começou a se formar como nação. Exatamente porque essa cultura europeia de dizer que o branco era superior, a forma de se vestir deles era superior, a língua era superior, a religião deles era superior. É tanto que a gente vai ver aqui um pouquinho como é que ocorre a catequização aqui dentro do país. Os índios já tinham uma forma de adorar a religião deles, os africanos, quando chegaram, também. E todos sofreram o impacto da catequização, né? Então, isso é muito forte, é algo para a gente pensar. Daria um belo trabalho se a gente pudesse fazer uma análise de conjuntura, principalmente aqui na cidade de Alagoinhas, e seria muito rico, mas vai ficar para o nosso reencontro. Eu, continuando com vocês, a gente vai retomar, sim, porque é importante, Homem, Cultura e Sociedade, é muito bom trabalhar isso, porque a gente entende, né, um pouquinho essa história que tem marcado as nossas vidas. E aí, aqui eu deixo como reflexão para vocês aqui, de que forma a questão racial emerge na sociedade brasileira, em especial na construção de seu povo, e o legado que a reunião de 3 raças diversas, que é o negro, o branco e o indígena, deixaram a esse povo. E de que forma essa comunhão das 3 raças constrói um mito de que não há preconceito ou discriminação racial no Brasil em razão de sua miscigenação e fusão cultural. Vejam que há uma disparidade entre um questionamento e o outro, porque aqui embaixo ele já vai começar a questionar, vai começar a fazer levantamento sobre a questão da democracia racial. Há pessoas que dizem, não, aqui não tem preconceito, até porque eu sinto com o branco, com o negro, com o asiático, com os... como é que chamam lá nos Estados Unidos também, os que são do México, latinos. Então, tem esse tipo de diferenciação. Né? Lá eles podem serem natos, mas aqui houve esse processo, essa miscigenação, que para quem não viu a aula, eu estou retomando um pouquinho aqui, para vocês entenderem o que é miscigenação, tá? Acho que é porque o sentimento de ser brasileiro, né? Às vezes as pessoas acham que não tem. Que todos nós somos brasileiros e temos orgulho de ser brasileiro. Então, independente da cor, a gente é brasileiro. Então, nós somos. Assim. E assim, Felipe, Daniel, Gustavo e Vinícius, em nosso sangue corre a genética dessa fusão. Não tem como. Eu posso ser branco, do olho verde, mas eu tenho, porque nós somos o fruto dessa junção. Eu vou colocar aqui e vocês vão ver. É rico, é lindo. Vejam, para quem está vendo a imagem, eu coloco aqui o censo de 2010, só por conta da cor, mas eu não quis pesquisar, porque não é o interesse. A cor branca, a preta, a amarela, a mulata e a índia. E vejam que, fruto dessa junção, olha a menina linda que nasceu, ela é um pouco afilada, tem olho azul e é bem negra. Então, só é possível com a genética, né, dessa fusão e dessa mistura do povo brasileiro. Mas vamos entender um pouquinho aqui, a gente está falando sobre democracia racial, mas eu já falei para vocês que não é só da raça que a gente sofre o impacto do preconceito e da discriminação, tá? Então, eu trago para vocês aqui democracia racial, democracia étnica e democracia social, que é o mais forte. Então,
são tipos de termos usados por alguns para descrever as relações raciais no Brasil. Então, quando a gente está falando dessas relações raciais, eu posso estar falando de democracia racial, étnica ou social. O termo denota a crença de que o Brasil escapou do racismo e da discriminação racial vista em outros países, especificamente nos Estados Unidos. Como a gente é tudo junto, a gente come junto, a gente frequenta a mesma igreja, o mesmo shopping, a mesma faculdade, dá a entender por alguns atores e por alguns sociólogos que existe a democracia racial aqui, sim, somos democráticos, aceitamos todo mundo. Mas quando você vai mesmo fazer uma análise mais profunda que nós não conseguimos fazer enquanto trabalho, você vai descobrir, sim, que não existe. E a gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. Então, os pesquisadores notam que a maioria dos brasileiros não se veem pelas lentes da discriminação racial. É tanto que você vai ver o Pelé mesmo, ele disse que nunca sofreu discriminação racial. Agora, será que Pelé não sofreu discriminação só porque ele não era negro ou porque ele tinha dinheiro? Então, ele não sofreu discriminação. Entendeu? Porque quando ele se tornou conhecido, ele talvez não quis contar a história dele, e ele já se inseriu na sociedade, nas mídias, com um poder econômico muito alto. Então, ele disse, numa certa fala dele, numa entrevista, que ele nunca sentiu o impacto do preconceito. E ele é negro nato, né? Já não é a fusão, assim, moreninho, mais pardo, clarinho, mulata, caboclo, cafuso, que a gente nem sabe mais quem nós somos hoje, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu vou ler, porque tem umas pessoas que estão só ouvindo e é importante. Democracia racial é o estado de plena igualdade entre as pessoas, independentemente de raça, cor ou etnia. No mundo atual, apesar do fim da escravização e da condenação de práticas e de ideologias racistas, ainda não existe democracia racial, visto que há um abismo imenso que segrega populações negras, indígenas e aborígenes da população branca. Tá? E quando falamos em democracia, em sentido amplo, não estamos falando apenas de possibilidade de participação política, mas também de igualdade de direitos, igualdade social, igualdade racial e liberdade garantida a todas as pessoas, né? Democracia racial portanto, pensar em uma sociedade em que todas as pessoas, independentemente da sua origem étnica ou racial e da cor de sua pele, sejam livres e tenham direitos iguais. Não é à toa que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, eu tenho até ela aqui, eu acho que a Constituição Federal, eu vou tentar ver depois para mostrar a vocês. Aí eu tenho ela aqui. Vou mostrar aqui para quem está vendo, para ficar registrado em nossa aula, ó, a Constituição Federal, em 1988, ela vem e traz agora em sua Carta Magna que todos nós somos iguais. Tá? E foi a partir dela que as políticas afirmativas foram surgindo para que houvesse uma consciência, né, humana de que não há diferença entre nós todos, os seres humanos. Agora sim, ó, devido ao passado de escravidão, né, Daniel, Gustavo, Vinícius e Felipe, que está arraigado dentro de nós, eu digo nós, todos os brasileiros, devido a esse passado de escravidão, racismo e exploração de territórios africanos por parte de nações europeias, que deixou uma imensa cicatriz de preconceito e discriminação em nossa sociedade, além do terrível holocausto que sentenciou a morte injusta também de milhões de judeus. Então, veja que o preconceito também não é só sobre negro e índio, não, tá? É porque nós estamos falando do contexto brasileiro. A Organização das Nações Unidas, a ONU, promulgou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração enfatiza a igualdade de direitos entre todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, religião, nacionalidade ou gênero.
Eu trago isso com bastante propriedade na 4.1. Vai lá na lição no AVA, que vai estar lá, tá? A Declaração da ONU. E aqui, segundo o artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para ficar registrado para nós, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou racial, social, riqueza, ou qualquer outra condição. Vejam que tudo que acontece no mundo que envolve o massacre de pessoas, inflige a lei dos direitos humanos, eles vão e usam a Declaração Universal estabelecida pela ONU para proteger o ser humano. Agora, a gente falou muito de democracia racial. Contribuam comigo. Eu faço agora a pergunta para quem está vendo o slide. Democracia racial no Brasil? Existe? Os índices de violência, afinal, crescem a cada dia. E não apenas índices referentes à violência, que é resultado de crimes como sequestros e roubos. Vamos lá. Violência contra o negro, na 4.1, eu trouxe o exemplo de um índio, que eu acho que todo mundo lembra quando ele foi incendiado por um grupo de filhos de papai lá em Brasília. Todo mundo lembra desse caso? Do índio que foi queimado? Não, lembro não. Por um grupo de adolescentes brancos queimaram um índio por não gostar dele, da cor, da cultura, da forma como ele se vestia. Isso é uma forma de preconceito. Existe outro preconceito sobre os LGBT, que é muito forte também. Existe o preconceito sobre a mulher. A mulher sempre foi considerada inferior em nossa sociedade. E também o preconceito do negro, como vocês já colocaram aí. Mora numa favela, pode trabalhar no banco, ser um homem direito. Vamos para uma realidade de Rio de Janeiro. Aqui não. Aqui em Alagoinhas a gente nem tanto. Mas no Rio de Janeiro, se uma pessoa desce da favela, como o próprio Daniel falou, que em sua maioria a favela é formada por negros, vejam que já descende de um problema social. Quanto mais o negro tem menos espaço na sociedade para estudar, para alcançar bons empregos, ter cultura e crescer, se ele não tem essa oportunidade nessa igualdade de direito, ele vai segregar-se com aquele que também não tem. Meu tio. Feliz aniversário, meu tio. Oi. Posso falar? Tá. Então, o preconceito no Brasil... É meu pai aqui. É problemático porque ele não está só na cor, ele está na mulher, está quem pensa diferente, que tem opção sexual diferente, o índio, o negro. Hoje a gente já está vendo, até em termos de cultura, pessoas que não têm um intelecto grande, não têm conhecimento, eles já são relegados ao segundo plano. Então, assim, existe de fato democracia no Brasil? Racial? Então, é um questionamento que nós temos que ter. Então, o mito da democracia racial, para vocês entenderem melhor, toda essa conjunção racial e cultural, lembra das matrizes racial, branco, negro e índio, cultural, a cultura indígena, a cultura europeia e a cultura negra, constitui entre nós um mito de que não há diferenças advindas das questões raciais e culturais. A esse mito denomina-se democracia racial. Então, em relação à conjunção racial e cultural, o autor está dizendo que não existe preconceito e que há uma democracia, sim. Mas olha o que é que o autor diz, fique ligado. O mito da democracia, ele é chamado de mito, mito da democracia racial.
Ele é chamado de mito, pois efetivamente há um preconceito racial velado, mas fortemente presente em nossa sociedade, o que desconstrói a ideia da prevalência de uma democracia racial entre nós. Guardem isso, lembrem bem disso. Então, o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro para vocês, antes que eu leia? O que é ser brasileiro? Alguém pode me responder? Ai. Eu não desisto nem com o coronavírus, né? Nem com problema no Teams, a gente está aqui na aula. Mas eu vou ajudar vocês. Vou ajudar. Essa é uma pergunta que todos nós fazemos, uma vez que, ao olharmos uns para os outros, verificamos quanto somos diferentes entre nós. Há pessoas loiras de olhos claros, há pessoas negras de olhos claros, há pessoas caboclas com seus cabelos escorridos e seus olhos levemente puxados, há gente com sotaque caipira, gente com sotaque arretado, e aqueles que falam algumas gírias, como "Orra meu, baita tchê", e ao final de cada frase você consegue até identificar a cultura deles. Então, somos um país imenso, de dimensões continentais, povoado por pessoas que têm biotipos diferentes, que falam de formas diferentes, mas que se sentem parte de um povo, de uma só nação. Não é? Você vai ali para Manaus, que é o norte, você vai encontrar pessoas baixinhas, de olhos puxados, com cabelo liso, dificilmente você vai encontrar alguém com cabelo crespo, porque lá o que prevalece muito é uma descendência muito forte indígena. Se nós voltarmos aqui para Salvador, você já vai encontrar o quê? Pessoas com a pele mais escura, com o cabelo mais crespo, com o narizinho que não é muito afilado, já é um puxadinho um pouquinho, porque cada um tem um biotipo diferente. Então, isso é o que define o nosso povo, Brasil. E aí, para quem perdeu a primeira aula, a gente falar um pouquinho miscigenação. Eliane, você falou de matriz racial, matriz cultural, e você também falou da formação do nosso povo através de uma miscigenação. O que é miscigenação? Miscigenação consiste na mistura de raças, de povos de diferentes etnias, ou seja, relações interraciais. Então, foi em 4 de abril de 1755 que Dom José, rei de Portugal, assinou o decreto que autorizava a miscigenação de portugueses com índios. Os portugueses vinham, gostavam das índias. Eu não sei se vocês já assistiram vários séries da Globo. Teve um agora que eu esqueci o nome, meu Deus. Que eles chegavam, se apaixonavam pelas índias e era aquela dificuldade para poder casar com elas ou coabitar, porque não havia uma autorização. E caso houvesse esse processo de miscigenação, eles dormirem juntos, as índias iam engravidar, e quando nascesse, obviamente, não ia nascer nem europeu, nem índio. Já ia nascer uma mistura. Para quem está vendo aí na página, várias pessoas diferentes, a gente já começa a ver, já não consegue mais entender quem é índio, quem é negro, quem é branco, quem é mulato, quem é cafuso, tá? Aqui, ó, lemos constantemente, vou ler só um pedacinho, nos livros de história que o Brasil foi descoberto, né? Os livros, eles relatam que em 22 de abril de 1500, isso foi questão de prova para todos nós, né? Caía lá. O Brasil foi descoberto quando quem descobriu o Brasil em que ano, né? A gente ia lá, Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Isso já está sendo refutado hoje, como a gente não está mais nesse nível, não vamos discutir. A esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou aqui em terras brasileiras, tornando esse local conhecido do mundo. Então, ninguém havia essa terra, mas o mundo não conhecia. Ele passou a ser conhecido e se deu o nome de Brasil a partir do momento que Pedro Álvares Cabral veio e explorou as terras e deram o nome de Brasil, o pau-brasil. Mas quando os portugueses aqui chegaram, já havia um povo, como a gente já discutiu no início, que está aí o povo, eram os índios que estavam aqui. Um povo bonito, que, segundo Pero Vaz de Caminha, em sua carta escrita em 1º de maio de 1500, caracterizou como pardos.
maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes. É por isso que há uma dúvida hoje no IBGE e, por exemplo, eu tento colocar lá que minha cor é parda, mas veja que Pero Vaz de Caminho, ele disse que quem era pardo eram os índios, eu não sou índia. Perto de um índio, eu já sou um pouquinho mais clara. Então, quem sou eu? Quem é Daniel? Quem é Felipe? Quem é Vinícius? Quem é... Né? Você vai lá no IBGE e coloca que cor, que raça é a sua. E agora eu vou entrar no ponto, a partir do momento que descobriram o Brasil, para a gente entender também essa consciência de preconceito, de discriminação, porque é que nós somos um pouco totalmente dependentes. Isso é histórico. O Brasil ele nem é desenvolvido, nem está subdesenvolvido, ele está numa linha de países emergentes, está em processo de desenvolvimento, que já traz algumas características que nem está em desenvolvimento, nem subdesenvolvimento, mas numa linha de emergencial, país emergente. É que surge o Tratado de Tordesilhas. Quem já ouviu falar nesse tratado? Eu. Que esse tratado Fala um pouquinho para a gente. Que quando em 1494 já tinham descoberto a América, né, antes, pelo Colombo, e aí os espanhóis, eles queriam a posse da América, já que foram eles os descobridores pelo Colombo, né, pela Espanha, e Portugal, através de um erro de português, que com o nome dele, esqueci o nome agora. Eu não sei o nome assim, mas vá, a gente entende. Pedro Álvares Cabral, né, que queria ir para as Índias, só que veio parar aqui no Brasil e já começou a tomar posse, né, do lado do Brasil. E aí eles criaram um tratado para dividir as terras entre espanhóis e portugueses, né? Uma parte do Ocidente fica para os portugueses e a outra parte do Oriente fica para os espanhóis. Isso. E dividiram o mundo. Isso. Só que só não tinha os espanhóis e portugueses, né? Tinham ingleses também. Isso. Então, para eles entenderem mesmo, né? Então, assim, quem são os protagonistas desse tratado, né? São os portugueses e os espanhóis. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, segundo Filipe, na Vila Espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Tá? Foi esse o tratado que eles fizeram. Então, você fica com aqui essa terra, você fica com essa, e aí a gente já começa a entender também, a partir daí, a questão das capitanias hereditárias. Né? Hoje a gente, meu Deus, como é que o povo começou a tomar posse da terra? Deus criou a terra, não é? E a gente vê tanta terra concentrada na mão de poucos, é porque já vem de uma cultura que as pessoas chegaram e começaram a tomar posse. Aí diziam, essa terra aqui é minha, os portugueses chegaram, né? Junto com eles já delimitaram, e começaram a dizer que a terra era deles, essa aqui é minha, essa aqui é sua, e foram tomando posse. A gente depois começa a entender o que é Estado, o que é nação, a partir daí. Então, as capitanias hereditárias, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, principalmente aqui, eles fizeram o seguinte, dividiram aqui em 15 lotes de terra, me ajuda, tá, Felipe? Chamados de capitanias hereditárias, porque podiam passar de pai para filho mais velho. Então, eu tomava posse da terra, aquela terra era minha, e ela ia passando de pai para filho. Né? As terras foram concedidas para 12 pessoas chamadas de donatários. A gente vai ver um pouquinho. Então, era a tarefa do donatário, que ficava ali naquelas terras, distribuir lotes de terra, chamado de sesmárias, nomear autoridades, é daí que começa a nascer. A gente vai começar a entender, viu, Câmara de Vereadores, quem é o juiz, quem são os vereadores, tem que plantar as leis, a partir daí, desse jogo das capitanias hereditárias. E também escravizar os indígenas. E também eles recolhiam impostos. A gente começa a ver isso aqui também, né? Então, eles
davam as terras, mas começavam a recolher os impostos, aí já vai constituindo um aprofundamento maior. Opa, o meu slide aqui está querendo... Aí, será que já está? Vou voltar um pouquinho. Eu vou tentar abrir enquanto ele roda. Eu acho que é porque ele fica pesado. Aguardem um pouquinho, que eu vou abrir aqui para mim. E vou falando para vocês, tá? Aqui na minha tela do meu slide. Para mim, porque eu fico aqui ele com a tela para estar explicando a vocês, tá? Ele ainda está rodando, mas vai estar gravando e vocês só escutam que eu estou no slide 21, tá? Pronto. Ah, já entendi. É porque é o vídeo. É o vídeo. Deixa eu ver se já abriu. Ou é um vídeo. Ele é um pouquinho pesado. Eu vou deixar de bônus para vocês. Mas era para soltar ele. Ele deve estar rodando, tá? Daqui a pouco eu volto. Ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre capitanias hereditárias, Tratado de Tordesilhas com mais profundidade, tá? Mas ele está no slide, vai estar no slide original de vocês. Então, a partir disso aí, a gente começa a ver a forma que aqui esse novo mundo começa a se organizar administrativamente. Então, vamos lá para vocês entenderem. Segundo o costume da época, o rei concedia parte dos seus poderes. Vocês lembram que a gente começou, parece até que o livro Homem, Cultura e Sociedade fez de propósito. Não era melhor a gente ter começado a estudar agora para entender o feudalismo, para chegar no capitalismo? Né? Mas é isso. Aí agora a gente volta para a história para entender a unidade 1 e a unidade 2. Ó, segundo o costume da época, o rei concedia parte dos seus poderes a empreendedores, que era chamado de donatários. Quem eram os donatários? Chamados de empreendedores, que realizavam por conta própria serviços governamentais em troca dos quais cobravam impostos dos colonos e repassavam parte do dinheiro arrecadados para o rei. O donatário constituía-se na autoridade máxima dentro da própria capitania, ou seja, vamos dizer que Alagoinhas fosse uma capitania, e que esse donatário era uma autoridade. Ele tinha autoridade máxima. Quem é que tem autoridade máxima hoje em Alagoinhas? Prefeito. Os decretos que fecha, que abre, que vai ter isolamento? Prefeito, tá? Tendo o compromisso de desenvolvê-la com recursos próprios. Então, olha, o vínculo jurídico entre o rei de Portugal e cada donatário era estabelecido em 2 documentos. Guarda isso com vocês. A carta de doação, que conferia a posse e que proporcionava o investimento privado e o autogoverno colonial, num sistema semelhante ao das colônias proprietárias inglesas. E a carta foral, que determinava direitos e deveres. O foral da capitania de Pernambuco serviu de modelo aos forais das demais capitanias do Brasil. A gente poderia até aprofundar o porquê, mas vejam que existiam 2 documentos, a carta de doação e a carta foral, para que, de fato, essas capitanias pudessem existir. Tá? Deixa eu só avisar aqui rapidinho, para a gente entender. Vocês já estão conseguindo ver os slides? Não, prof. Não. Só eu. Porque, infelizmente, eu acho que deve ser a versão ou a internet de vocês. Ele é um pouquinho pesado, né? Então, vamos lá. Ó. Pela primeira carta, o donatário recebia a posse da terra, podendo transmitir aos filhos ou vendê-las. Então, assim, o rei de Portugal vinha e dizia, ó, Eliane,
Essa carta está dizendo que você é dono de uma terra lá no Brasil. Então, ele já delimitava, dizia onde é que você ia tomar posse da terra. E essa terra ela era passada de filhos para filhos. Hoje é o que a gente vê, né? Tem donos de terras, de fazenda, ele morre, fica para o filho morre, fica para o neto, e assim sucessivamente. E a gente não consegue entender de onde se originou a posse dessa terra. Se originou das capitanias hereditárias, tá? Vamos lá aqui. E ficava de filhos para netos que podiam vendê-las, como ocorreu com o colono Lucas Giraldes, que comprou a capitania de Ilhéus dos herdeiros do donatário Jorge Figueiredo Correia. Então, eles podiam vender também, que faleceu em 1552. Então, recebia também uma sesmária de 10 léguas da costa. Devia fundar vilas, distribuir terras a quem desejasse, cultivá-las, construir engenhos. Com a vila, o arraial ou a freguesia adquiria a sua autonomia político-administrativa, passando a constituir uma Câmara de Vereadores. Eu estou tentando lembrar de uma série que trabalhou exatamente essa conjuntura na Globo. Eu estou tentando... Alguém pode me ajudar? Não sei se vocês assistiram, quando eles chegaram, exploraram o Brasil, só tinham os índios, e eles começaram a formar essa Câmara de Vereadores. Sim, uma série, também esqueci. Eu também, mas, poxa, a outra não, Ai, meu Deus. Mas a gente vai lembrar depois, eu digo no grupo, tá? Foi muito boa mesmo. Então, foi a partir dali que a gente via as autoridades, né, as câmaras de vereadores, as pessoas que começavam a ser constituídas. Lembra que vinha um juiz de fora, as causas que tinham que ser julgadas, eles tinham que aguardar, vinha uma pessoa de fora, dizia, o juiz está chegando, o juiz está chegando. Aguarda só um momentinho aqui. Com você? E ele vinha para aplicar a justiça, impor os decretos, resolver o problema de isenção de taxa, pagamento de imposto, né? Então, assim, ele também podia decretar a pena de morte para escravo, para índios e homens livres também. Então, assim, ele adquiria alguns direitos, ele tinha alguns direitos, como isenção de taxas, e podia escravizar os indígenas, obrigar algumas outras coisas. Então, assim, a gente começa a ver nessa conjuntura o que a gente vive hoje. Hoje a gente está num país democrático que tem presidente, tem um Senado, tem os vereadores, tem os deputados. Então, tudo isso já era visível, não como hoje, de forma organizada, mas foi uma forma como o nosso país começou a se organizar, tá? Aqui, a gente começa a ver também a gente falou um pouquinho dos portugueses e dos espanhóis. Então, para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó. Essa convivência entre os dois povos, entre portugueses e espanhóis, não foi pacífica, uma vez que os portugueses aqui chegaram para dominar esta terra, colonizá-la e torná-la território lusitano, produtor de matérias-primas para as metrópoles. A terra era fértil, a nossa terra, na qual plantando tudo dá, e foi logo descoberta. Depois do saqueio do pau-brasil, as terras brasileiras foram tomadas pela cana-de-açúcar, que, para efetivamente render, deveria ser plantada em larga escala, o que levou a um questionamento. Quem trabalharia nessas terras? O português chegava aqui para tornar-se explorador e não trabalhador. E aqueles que chegavam aqui por outras razões, como os criminosos deportados, também não, eu fico tentando aqui, o slide 24, que agora eu tenho que estar me reportando, também não queriam submeter-se à dura realidade do trabalho agrícola. Então, vejam que é muito forte. Eles chegaram aqui, não é? E eles não vieram para trabalhar, não, eles vieram para explorar. E essa exploração foi uma exploração de terra e exploração de mão de obra. Então, qual foi também a forma, além de fazer com que o povo, principalmente os índios e os negros, eles abrissem mão rapidamente de tudo aquilo que eles acreditavam? Eles vêm e trazem os jesuítas
para começar a catequizar os povos, né? Nessa mesma minissérie, eu vou depois pesquisar aqui para até o final dizer para vocês. A gente via muito forte a presença dos jesuítas, que tinham o poder das igrejas e que traziam os índios, já começavam a fazer partes de corais, já não cantavam na língua indígena, já começavam a cantar na língua portuguesa. Então, um dos grandes objetivos da Companhia de Jesus, que foi a missão católica comandada por jesuítas, que ficou conhecida pela atuação de José de Anchieta, foi catequizar os índios, convertendo-os ao catolicismo e tornando-os partícipes dessa sociedade portuguesa transplantada de forma torta para o Brasil. Contudo, a participação dos índios restringia-se à sua atuação na plantação e nada mais. Então, não era permitido cultura para eles, né? Ó, vim para aqui já. Agora, vamos ver o que foi que aconteceu com essa exploração da mão de obra indígena, gente. Os índios, eles eram guerreiros. Então, eles não aceitaram passivamente essa submissão. Eles lutaram muito. Então, acostumados à vida livre, ao ordenamento social regido pela tribo, os índios não se adaptaram à ideia do trabalho na lavoura, que vinha acompanhado de uma rígida disciplina capitalista e do trabalho constante, sem nenhuma troca econômica em regime de escravidão. Ou seja, não recebiam nada, era só mão de obra mesmo explorada. Então, dizimados em um primeiro momento pelas inúmeras doenças trazidas pelos portugueses, após meses no mar, eles foram paulatinamente sendo mortos por sua resistência à escravidão. Então, isso foi muito forte. Então, dizimaram uma boa parte dos índios, e aí os portugueses se viram numa situação difícil. Então, eles vieram para explorar, eles não vieram para trabalhar. E com a resistência dos índios, com a morte em massa de muitos índios por resistirem bastante, eles são agora obrigados, né, ao quê? Não, que mão de obra nós vamos trazer agora para trabalhar para nós? Então, nesse sentido, era preciso pensar em como explorar efetivamente essa terra fértil, tirando dela aquilo que ela tinha de melhor até esgotá-la. Então, a escravidão negra entra, então, para suprir a falta de mão de obra nas lavouras brasileiras. Estimulados pelo tráfico negreiro ativo desde antes do descobrimento do Brasil, os portugueses introduziram um novo povo nessa terra, contribuindo para a formação do povo brasileiro. Então, vem agora o novo povo. Essa é a origem agora do nosso povo. Eu, Gustavo, Daniel, Felipe, Vinícius, toda a nossa turma, né? Fomos formados pela intersecção desses três povos, branco, negro e índio. O povo brasileiro surge como um povo novo. Então, novo porque surge como uma etnia nacional diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos. Ou seja, eu posso ter o cabelo do negro, o olho do índio, a cor do branco. É possível? É. A gente vê pessoas negras de olho azul com cabelo bom, negra. A gente já tem a imagem, o negro tem o cabelo ruim. Não. A gente vê muito negro de cabelo bom, a gente vê branco de olho puxado, negro de olho azul, o branco de olho castanho com cabelo crespo. Então, assim, foi se formando esse novo povo. Então, as três matrizes dão origem a algo diverso, nunca antes visto no mundo, e fazem com que o povo que aqui habitará pela continuidade da história seja diverso e heterogêneo, social e culturalmente. Essa diversidade vem do que cada um desses povos nos legou, seja em nossos traços físicos, seja em nossos traços culturais, seja em nossa organização social. Então, somos o que somos por conta dessa origem. Mas, afinal, o que efetivamente somos? Na formação do povo brasileiro, se misturaram três matrizes: índio, negro e branco.
Está bem pertinho. Então, como tudo começou? As influências dos indígenas, dos portugueses, dos africanos e dos imigrantes foram fundamentais para a formação do povo brasileiro. Essas influências se misturaram e se tornaram mais intensas devido ao deslocamento de pessoas de uma região para outro país. E esse deslocamento são chamados de migração. Então, vocês viram que na 4.1 a gente trabalhou a história do Ali, né? Que ele é um imigrante sírio. A gente também já trabalhou na 3.4 a influência das novelas e trabalhou a questão de uma moça que era do Oriente Médio, da Rússia, e como ela sofreu esse impacto. Então, isso ainda acontece, hoje em dia acontece sim. Quantos chineses, japoneses, alemão vêm para o Brasil, o alemão vem, casa com a negra, já nasce de uma cor diferente, vem o japonês, casa com o índio, casa com a mulata, casa com o cafuso, casa até mesmo com o branco, e assim vai nascendo e dando origem a várias outras raças e etnias diferentes, que eu acho que nem a própria história ela consegue responder a isso para a gente, né? Então, a mistura de todos os povos que migraram para o Brasil com seus modos de vida, crenças e costumes é que formou o povo brasileiro, tá? Tá dando para entender um pouquinho agora, né? A nossa origem, para quem não sabia, quem fez agora um resgate histórico, tá entendendo. Então, para vocês entenderem um pouquinho, vamos ver onde é que a gente se encontra? Vamos lá, Gustavo, quero ouvir você. Onde é que você se encontra aí, ó? O povo brasileiro é formado em sua origem por 3 matrizes raciais, que é branca, negra e indígena. E 3 matrizes culturais, portuguesa, africana e indígena da América do Sul. Ô, Gustavo, você acha que você é a junção de quais povos? De qual cultura e de qual matriz racial? Branca. Já cultural, eu sou descendente de italiano. De italiano. Então, mesmo não tendo italiano, mas depois eles vão chegando, É Europa, né? É Europa, né? Então, pronto. Então, seria portugueses, né? Então, vamos lá. O branco com a matriz racial, considerando a raça, e a matriz cultural, você já vem da cultura europeia. Daniel. Oi. Existem 3 matrizes raciais, branca, negra e indígena. Na matriz racial, você acha que você vem de qual origem? Branca, negra ou indígena? Rapaz, eu acho que eu sou da negra. Tá, agora cultural. Você é português, africano ou indígena? Português. Português. Então, foi a junção do negro com o português e saiu você. Na 4.1, eu coloquei bem discriminada, era para ter trazido de novo o que era mameluco, o que era caboclo, o que era pardo, o que era moreno, para a gente entender quem somos nós. Felipe, vamos lá, Felipe. Negro e descendência portuguesa. Portuguesa. É bem claro isso mesmo, né? Vinícius, está aí com a gente, Vinícius? Tá nada. Vinícius deixou ligado e foi para... Cadê Vinícius? Ligou e foi beber cerveja. Vinícius está online. Cadê Vinícius? Olha, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu acho que eu já venho da mistura, como essa é a base. Digamos que o branco se juntou com o negro e deu um cafuso, né? Aí o cafuso se juntou com o português e aí derivou a nossa cor. Porque a gente hoje tem um costume de dizer eu sou morena clara. Não existe, até no IBGE, dizer que eu sou morena clara, né? Lá dentro ou é pardo, ou é branco, ou é negro. E isso não é correto agora que a gente está estudando. Então, eu já parto. Então, digamos que eu venha realmente de uma linhagem, primeiro racial, o branco com o negro se juntou, e cultural, eu acho que teve uma mistura com o português. Eu não acredito que foi mais africano e indígena, né? Eu já venho descendo mais a linhagem um pouquinho.
Nossa sociedade brasileira, a gente já está quase finalizando. Esse novo povo bonito, né, como Darcy Ribeiro falava, é forte pela natureza de resistência das suas matrizes africanas e indígenas, mas também é dada aos pequenos expedientes, que é a corrupção diária, ao famoso jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, gente, eu trabalhei bastante na 4.1, vai lá também, tá? Traço herdado da cultura dos portugueses. Menina, eles vinham, eles só queriam dinheiro, exploração de terra, né? Era jeitinho que eles davam para enganar um ao outro. Então, foi ficando um pouquinho desse jeitinho de corrupção de um, a força de outro, e acabou que incorporou o brasileiro. E aí a gente carrega, né, essa cultura. Então, aqui diz, ó, boa parte deles era formado de criminosos ou pessoas dadas a pequenas contravenções para a sobrevivência, cuja missão era adentrar em terras brasileiras e expandir o domínio português por locais ainda não povoados. O objetivo, então, era explorar e saquear. Então, dessa forma, aqueles que aqui chegavam vinham não para colonizar efetivamente e criar... Deixa eu pegar aqui... e criar um lugar para viver, mas para retirar o máximo que pudessem destas terras e deixá-las, né, no céu. Seria muito bom vocês estarem vendo o slide, porque eu trago bastante imagem, o que enriquece um pouquinho a apresentação. Vejam que hoje o nosso país, Brasil, ele é considerado um país multicultural, porque nós somos considerados um povo sui generis. Já nascemos miscigenados, então carregamos em nosso sangue, carrega em si o sangue europeu, indígena e negro, dos primeiros povos que aqui habitaram e que construíram essa terra chamada Brasil, linda, né? Então somos reflexos de tudo isso. Então tudo isso associado à mestiçagem, característica do povo brasileiro em decorrência da própria expansão da dominação portuguesa, nos fez crer que somos um povo único, único em características e único em unidade. Acreditamos não haver diferenças entre nós diante da mestiçagem e do sincretismo, que atribuiu a ideia de o Brasil ser um país no qual a democracia racial existe. Tá? Aqui eu agradeço, mas eu queria deixar claro para vocês uma coisa, para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre preconceito e discriminação, tá? Preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio da intolerância. Vocês já viram intolerância religiosa, né? Quando a gente vê aí, por exemplo, na China, estão matando vários cristãos, estão derrubando igreja, matando as pessoas cristãs. Então, isso é intolerância, isso é preconceito. Então, geralmente, o preconceito, ele envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, maneira de falar ou de se vestir de um indivíduo, ou até mesmo um grupo social. A gente vai, existem os hippies, existem os heavy metals, existem o quê? Vários outros tipos de pessoas. Eu não participo daquele grupo, grupo de nerds, grupo das pessoas que não gostam de estudar. Todas as pessoas têm preconceito. Se a gente for adentrar e colocar um funil, a gente vai ver preconceito em quase todas as coisas que estão ao nosso redor. Então, o preconceito, ele surge por meio do julgamento nocivo que se faz sobre a diferença entre as pessoas, ou seja, é um pré-julgamento, uma concepção que já existe sem que haja fundamentação nenhuma. Isso é preconceito, tá? Agora, discriminação é quebra de princípio de igualdade, como distinção, exclusão, restrição ou preferências, motivado por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo religioso, etc. Então, gente, essa foi a nossa aula, né? Eu vou voltar aqui, gostaria de agradecer. Oi? Vinícius está tentando falar, mas não está conseguindo. Acho que está com problema. Ele tem que desativar o microfone dele, mas o dele agora aqui está desativado. É isso. Eu queria muito conseguir colocar agora, para finalizar, o vídeo para vocês. Eu vou ver se eu consigo. De repente, ele volta.
Eu não sei, não está conseguindo. Eu tentei colocar ele aqui, vou ver se eu coloco o link dele no grupo de vocês, tá? Ele está nos slides, eu vou disponibilizar tanto em PDF lá, para quando vocês acessarem, né, saber qual é o vídeo, como eu vou colocar o link também. Talvez eu colocando o link vocês consigam abrir. Então, gente, muito obrigada pela aula de hoje. Iremos nos encontrar a semana que vem aqui com a sessão 4.3 e vamos dar sequência de forma bem sistemática e organizada para não atropelarmos as nossas aulas. Eu acredito que esses encontros nossos, eu acho que ele enriquece e fortalece a nossa relação. Não quero perder o contato com vocês, só vou ficar no pé mesmo para vocês concluírem as pré, pós-aula, as DIs, a Construindo Carreira, empreendedorismo, não deixem de fazer, tá? E a gente trabalhou hoje, para quem entrou, a questão do papel das populações negra e indígena na construção da identidade nacional. Ok, gente? Boa noite. Beijo em todos. Se cuidem, tá? Qualquer coisa, me chama lá no privado e a gente está se encontrando aqui a semana que vem. Qualquer coisa... Boa noite, Pro. Boa noite. Boa noite, viu? Vocês podem ir saindo, que eu vou finalizar para poder dar finalização à gravação. Tchau, tchau. Okay. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima aula. Se cuidem. Quero ver todos saindo aí para poder finalizar a gravação. Valeu. Falta Vinícius sair. Obrigada, Vinícius. Então, gente, aqui nós encerramos a nossa aula de Homem, Cultura e Sociedade, especificamente a unidade 4, seção 4.2, onde nós trabalhamos o papel das populações negra e indígena na construção da identidade nacional. E na aula de hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre as diversidades na sociedade e como essas diferenças chegaram a provocar essa diversidade e como também tem provocado ainda nos dias de hoje conflitos, preconceito entre nações, como a questão do racismo, da homofobia e do machismo. Conseguimos entender a formação histórica do povo brasileiro, né, e como o preconceito e a discriminação, elas se expressaram em nossa sociedade, e também como se constituiu as políticas de ações afirmativas para tornar a nossa sociedade mais justa e mais igualitária. Muito obrigada a todos, boa noite, nos encontraremos na próxima semana.